Hoje temos a satisfação de conversar aqui com a professora Emília, é, hoje aqui no ano de 2024, nossa atual vice-reitora, a gente vai falar um pouquinho disso. Professora, muito obrigado, muito bem-vinda e agradeço a disponibilidade de tempo de conversar com a gente. E a gente sempre começa perguntando, né, como é que foi com o CCM? Como é que foi a sua chegada no ITA e no CCM? Conta pra gente o seu processo. Tá, vamos lá. É, eu fiz um concurso para o ITA em 2024, né? É, 2004. 2004, exatamente. Então, eu fiz o concurso para o ITA em 2004 e fui contratada em fevereiro de 2005. Quando eu cheguei aqui no ITA, diferentemente de alguns dos professores que foram contratados, eu não tinha histórico nenhum de interação com o ITA. Na verdade, a primeira vez que eu pisei no ITA foi no dia que eu vim fazer a prova do concurso. E aí, logo que eu cheguei, eu comecei a interagir com os professores que depois criaram o departamento de mecatrônica, o professor Luiz Góes e o professor Gonzaga Trabasso. É, e desde o começo comecei a interagir um pouco com o CCM. Orientava alguns alunos que ficavam no CCM, mas minha sala, de fato, era no corredor ali da divisão de engenharia mecânica. Eu me lembro que também interagi um pouco com o Jefferson, apesar do Jefferson ser da área de processos de usinagem, e não tanto mecatrônica, mas a gente tinha algumas interfaces em comum na parte de comandos numéricos para máquinas CNC, sistemas de supervisão de chão de fábrica. E aí, eu me lembro que 2005, começo de 2006, o Jefferson me chamou pelo menos umas duas vezes, me consultou sobre se eu não teria interesse em mudar minha sala para o CCM. Naquela época, o CCM não era aqui nesse prédio, né? Ele era eh, na parte inferior do prédio de engenharia eletrônica e computação. O pessoal adorava o barulho das máquinas, a O gente não pessoal incomodava adorava. ninguém. Mas tinha uma vista magnífica para o lado, né? Maravilhoso, verdade. Isso mesmo. E isso eu continuei interagindo, mas ainda não tinha me mudado oficialmente para o CCM. Em 2006, meu filho nasceu, eu saí de licença maternidade e depois eu voltei no início de 2007, né? E eu senti a falta de uma maior interação com os alunos. Quer dizer, foi um período que eu tinha muito sono, porque eu dormia muito mal quando meu filho ele era bebê. Estava bastante sobrecarregada e então eu sentia um pouco falta de interação com os alunos. E num certo momento eu simplesmente virei para o Jefferson e para o Gonzaga e falei assim: lembra daquela convite que vocês me fizeram antes de eu sair de licença? Então, estou pensando em aceitar. E aí, isso foi numa época que eles estavam reorganizando as salas lá no CCM. Eu não sei se você já estava nessa época. Já, Foi já um estava. período. O CCM teve várias reorganizações de sala, era bastante comum, mas eu peguei uma época que eles estavam reorganizando, e aí, a hora que eu manifestei interesse, apareceu a minha sala e eu me mudei para o CCM. Foi tão simples assim, quer dizer, não houve nenhuma. Foi uma mudança de sala, digamos assim. O que me atraía, o que me fez mudar? Eu acho que o fato de você conviver no mesmo espaço físico com os alunos, não ter essa segregação entre alunos num corredor, professores no outro, você conviver com os alunos num ambiente laboratorial, é, era isso o principal fator que me atraía, e que eu acho que é uma das principais vantagens. Quer dizer, eu sou bastante defensora do modelo de laboratórios, onde professores e alunos convivem de uma forma mais contínua, né?
Você falou uma coisa interessante que motivou um professor a ir para esse ambiente, né? A gente tem conversado também do lado ao contrário, né? Será que motiva os alunos também a vir para um ambiente como esse? Eu acho que tem uma integração maior entre professores e alunos. E os alunos, quando a gente fala em num ambiente laboratorial, em projetos de pesquisa, uma boa parte dos alunos são alunos de pós-graduação, quer dizer, eles são alunos, mas eles são engenheiros formados. Então, eu acho que é uma interação mais rica e, quer dizer, são profissionais, e isso transforma o ambiente num ambiente mais profissional. E aí você falou, né, dessa parte dos projetos de pesquisa, que é sempre muito forte aqui no CCM, né, como algo que agrega. E aí você lembra quais foram os primeiros projetos, ou quais projetos assim que você teve um carinho especial? Sem dúvida nenhuma, o primeiro, assim, mais marcante foi o projeto AMI. Na época que eu me mudei para o CCM, o projeto AMI estava em vias de iniciar. Ainda não tinha começado, mas já estava em negociação. E foi um projeto que eu adorei. Para mim, foi um divisor de águas. O coordenador do projeto do lado da Embraer era Simonetti. Simonetti pegava pesado, exigia muito da equipe, mas foi ótimo. Foi um projeto que, de fato, motivou os alunos eu acho, a investirem na pesquisa e olharem para o resultado final que está sendo gerado. Quer dizer, projeto que de fato mostrava qual é o valor do produto gerado, além de papers e resultados que ficam numa estante na biblioteca. A gente falou bastante desse projeto, né? Eu acho que ele tem a característica de integrou todos os professores, acho, do CCM dentro de um único projeto. Existiam É, projetos separados, né? Tinha automação, obviamente, como grande driver, mas você precisava da metrologia, você precisava da usinagem, você sim, precisava de sim. todas as competências, né? Isso mesmo, eu me lembro a parte de metrologia foi conduzida pelo professor Sutério, na parte de automação, eu e o professor Gonzaga, na parte de usinagem, o professor Jefferson, e acho que você trabalhava também, não trabalhou? Trabalhei, fiz muito furo lá. Fez muito furo nas fuselagens. É, Ainda é, como aluno do doutorado, assim como o Iguchi, né? assim como o Eguchi, isso mesmo. Na época, a minha parte no projeto foi a concepção do efetuador de furação, selagem e aplicação de rebites na fuselagem. Envolveu vários alunos, todos eles concluíram seus respectivos mestrados e doutorados em diversas partes do sistema. Eu me lembro do Luiz Fernando no sistema de alinhamento do EFIP com a fuselagem. Me lembro de alunos que, na verdade, eram funcionários da Embraer, como José Marcos, que trabalhou na parte do sistema de controle do EFIP, e vários outros. O próprio Felipe Corassini também trabalhou no sistema de controle. Eu acho que gerou uma série de produtos interessantes. Eu me lembro do dia que o EFIP fez o primeiro furo numa, num corpo de prova de fuselagem. Ainda não era a fuselagem definitiva, mas, quer dizer, o processo de concepção, contratação da fabricação e montagem do EFIP, ele levou um tempo considerável dentro do projeto. E uma vez que isso estava integrado e pronto para colocar em operação, eu me lembro de uma sexta-feira à tarde, era a véspera da formatura de pós-graduação, e a equipe estava toda reunida já aqui nesse laboratório, né, já na parte de automação do atual CCM, e foi feito o primeiro furo.
e eu me lembro que a circularidade estava dentro do primeiro furo, já estava dentro do requisito da Embraer. Isso foi assim um resultado bem marcante. Um furo foi algo que lembra É tanto até hoje. o primeiro furo do EFIP. E aí depois vieram outros projetos com a Embraer, mas eu acho que esse foi bastante marcante. Mas e daí os outros, né? Qual na sequência? Porque isso a gente estava falando de 2006, que foi a sua mudança para o CCM. O projeto acho que começou em 2007. Eu entrei em 2005, eu mudei para o CCM em 2007. E, de fato, quer dizer, eu mudei minha sala para o CCM em 2007. Desde que eu entrei em 2005, eu já interagia com o CCM. O projeto começou, quer dizer, 2008, se eu não me engano, e foi até o quê? 2010, 2011, talvez. 2010 encerrou, mas aí tem sempre aquele processo, né, de Aquela extensão, extensão. quer dizer, os desdobramentos, isso mesmo. Então, ele encerrou 2010, 2011. Em 2012, final de 2012, eu fui para a Suécia e voltei em 2013. Nesse meio tempo, a gente começou a especificar o CIVOR, que é o nosso simulador de voo de base Tá, robótica, que algumas partes aqui. Eu acho que o Wesley falou um algumas pouquinho, partes do mas CIVOR. Eu não sei se alguém já falou do CIVOR nos podcasts, mas o CIVOR é um simulador de voo que usa um robô industrial como base móvel para passar a sensação de aceleração para o piloto, né? É uma solução bastante inovadora. Ele começou a ser especificado em 2012. Eu me lembro, eu fui para a Suécia, voltei e o projeto já tinha sido aprovado, mas ainda não tinha sido assinado. então, é uma das dores dos professores lá que a É, gente já comentou. Se escreve um projeto, você leva muito tempo, dedicação, né, escrevendo isso, conseguindo as aprovações, vai e volta das agências de fomento e aí sim, tudo dá certo, opera, né? eu acho que foi um processo bem traumático, no sentido que de fato, o projeto, do ponto de vista técnico, já estava aprovado há bastante tempo, mas existia muita discussão em cima de questões como propriedade intelectual. Isso foi um desafio. Mas eu voltei da Suécia, o projeto finalmente foi assinado e começou a execução. Nessa época a gente tinha, na verdade, dois projetos. Ainda estava em execução o projeto AGE com a Petrobras, que é um desdobramento, de uma certa forma, do projeto AME, do primeiro projeto AME. O projeto AGE, ele tinha uma série de desenvolvimentos para, digamos, automatizar o processo de alinhamento e nivelamento das chapas que vão compor um tanque de grande porte de uma refinaria, usando soluções robóticas também. Tinha algumas semelhanças entre os desafios do AGE e do projeto AMI e também algumas diferenças. Eu costumo dizer que tem pontos que são mais fáceis no AGE do que foram no AMI, e tem pontos que são mais complicados, né? Quer dizer, a tolerância para alinhamento das chapas na construção dos tanques, ela é muito mais frouxa que o processo de montagem aeronáutica. Por outro lado, todo o processo tem que ser feito em condições ambientais que são muito mais Não tá desfavoráveis no ao hangar, vento. né? Tá Tá num protegido. hangar, tá ao céu aberto, com variação de iluminação, chuva, vento, entre outras coisas. Mas a ligação que você diz entre eles é que assim, o sistema de metrologia era muito semelhante à parte de controle, a parte do aprendizado com
o uso dos robôs, a programação, etc., tudo você transborda isso, né? Não o resultado direto de um projeto, mas tudo que você aprendeu em um projeto, você tem como experiência em aplicar em outro, é isso. Sim, quer dizer, a gente também tem no projeto Ágil um problema de alinhamento e nivelamento a ser automatizado usando robôs. Nesse sentido, tem uma certa semelhança. Também está trabalhando com grandes volumes, da mesma forma que no projeto AMI original. Enfim, tem várias semelhanças, tem muitas lições aprendidas do projeto AMI que foram transbordadas para o projeto Ágil. É um bom exemplo de transbordamento da indústria aeronáutica para outro setor. Eu acho que esse é o ponto, né? Você gera uma competência que você resolve um problema específico ali no AMI, tiveram as patentes que foram geradas, etc., mas o conhecimento básico que você tem de como operar o equipamento, os limites e as restrições que eles têm, você aplica para outros e resolve outros problemas, né? Então, acho que até o professor Gonzaga comentou desses transbordamentos, né, de você vai gerando. E interessante que tem dois pontos, né? O tecnológico e o de setor, né? Você saiu de um setor e foi para o outro. Mas continuou também com projetos com Petrobras e com projetos com Embraer também, né? Sim, depois do AGE, o próximo, digamos, grande projeto foi o CIVOR. O CIVOR também, de uma certa forma, foi um divisor de águas, porque ele não é uma solução não é um sistema de manufatura, ele não é uma solução para um processo de manufatura, diferentemente do AMI, que de fato a montagem faz parte da construção da aeronave. E ele é uma solução que o foco da solução é o ser humano, porque a única razão de ser da plataforma móvel é dar sensação de aceleração que o piloto sentiria numa aeronave real para o piloto que está dentro do simulador. Isso quer dizer que a perspectiva de avaliação do simulador ela deixa de ser alguma coisa que é objetiva, passa a ser alguma coisa subjetiva. O objetivo do simulador ele não é ter um voo o mais próximo possível do voo real, até porque isso é impossível num volume tão limitado. É ter uma sensação do piloto no simulador que é mais próxima da sensação que ele sentiria no voo real. Ou seja, a gente está falando de sensação, avaliação da sensação de movimento. É claro que tem abordagens mais objetivas de se tratar o problema, mas, no fundo, é um problema que é centrado na avaliação do ser humano, quer dizer, na avaliação de como o ser humano percebe a situação. Que é o que deu origem ao que a gente chamou aqui de laboratório de fatores humanos, né? Você entender essa relação do ser humano ali com o teu sistema, é isso? É isso mesmo, quer dizer, é o que nos levou a investigar a relação não só desse, mas também de outras soluções de automação com o ser humano. Como é que o ser humano percebe as soluções de automação? Como é que o comportamento do ser humano ele é afetado pela solução de automação? Como é que a tomada de decisão do ser humano é afetada pela interface homem-máquina? Enfim, é um mundo bastante diferente onde a gente tem que aprender um pouco mais sobre o ser humano, que nos leva a tomar decisão de um jeito ou de outro, qual é a forma que nós enxergamos o ambiente, enfim, é uma área um pouco menos objetiva. Talvez objetiva não seja a palavra correta. Uma área um pouco menos determinística, digamos assim. É a vida real da engenharia, né? A gente acha que vai fazer ciências exatas, né? É, Mas não é, não é, né? não é exatamente uma ciência exata. Ela é um pouco menos. É, a gente tem uma tendência a achar que ela é determinística no sentido que algumas decisões de projeto vão influenciar o ser humano sempre da mesma forma.
De fato, talvez isso seja verdade se a gente considerar não só as decisões que são tomadas de projeto de um sistema, mas também todo o ambiente onde isso se insere. O problema todo vem, o ser humano é um bicho complexo, né? E sofre influência de uma série de outros parâmetros além daquele sistema com o qual ele está interagindo. Por exemplo, se ele dormiu bem, se ele brigou com a namorada, se, enfim, Você tinha tido filho se recentemente? tinha tido filho recentemente. É, é, São coisas, quer dizer, o ser humano ele é influenciável por uma série de fatores e é muito difícil se monitorar todos esses fatores num experimento. É por isso que hoje o nosso desafio é tirar conclusões estatisticamente comprovadas de experimentos com seres humanos. Quer dizer, a gente faz experimentos, observa tendências, tira algumas conclusões, mas é difícil comprovar estatisticamente a influência de algumas decisões tomadas no projeto da interface de um sistema. Que legal, né? A discussão ela transcende a engenharia e vai para as outras áreas, né? É, Eu queria talvez pegar o gancho disso, mas não sei se tem mais alguma coisa de projetos que o professor queria falar, mas isso também começa aí para uma outra atuação sua que foi muito marcante aqui como pró-reitora de pós-graduação, né? Que lidou muito com essa lado do ser humano. é, Pode falar um pouquinho dessa outra função, né? Além de professora, pesquisadora, também olhar, contribuir com os sim. procedimentos internos da instituição. Desde que entrei no ITA, eu tive alguma função vinculada à pós-graduação. Eu entrei em fevereiro, eu acho que em agosto ou setembro eu já era, que na época era coordenador de área, hoje é representante de área, na época ainda tinha o nome de coordenador de área. Fiquei um bom tempo como coordenadora de área e em 2011 ou 2010, 2000, acho que 2011, eu assumi a função de chefe da divisão de pós-graduação. Fui para a Suécia. Antes de eu voltar à Suécia, já tinham me eleito novamente coordenador de área. Eu era coordenadora lá da Suécia, ainda estava em missão no exterior, já estava com essa função de novo. Passei por várias divisões entre a IPR, que é a antiga Relacionamentos PROECA, internacionais. hoje é a Pró-Reitoria de Projetos e Pesquisa e Relacionamento Institucional. Passei por uma divisão que não existe mais, que é a divisão de pesquisa. É, Alguns anos atrás, no ITA, os projetos que eram com agências de fomento público, quer dizer, CAPES, CNPq e FAPESP, eram tratados na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, por essa divisão de pesquisa. Depois, isso foi trocado e essa divisão passou a incorporar a divisão de projetos na Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional e os cursos de especialização, cursos lato sensu, que estavam originalmente nessa pró-reitoria, que na época tinha o nome de PROEC, voltaram para a pós-graduação. Então, eu passei, acho que por quase todas as divisões dessas duas pró-reitorias, e aí em 2021, eu acho, 2021 ou 2022, 2022, eu acho. 2021, 2022, assumi a pró-reitoria de pós-graduação. É um. 22 foi depois da pandemia? Não, ainda foi Foi. antes. Não, não, foi Foi depois, depois da depois. pandemia? Bem, eu estava circulando pelas divisões, tá? Dessas duas pró-reitorias. Teve uma época, inclusive, no primeiro semestre de 22 ou 21 que eu estava com duas divisões, assim. Foi no final da pandemia, eu me lembro o que aconteceu. Eu me lembro que a Lara era responsável pela divisão de projetos, ela saiu, eu assumi a divisão de projetos. Aí, quando o Anderson voltou para o ITA,
ele me pediu para assumir a divisão de educação continuada na Pró-Reitoria de Pós-Graduação depois, quando teve eleição para pró-reitora, eu entrei como pró-reitora em 2022, acho que foi 2022. E Em 2022. como é que é os desafios de gerenciar tudo isso, né? Porque a Então, carga administrativa, mas tem a pesquisa, tem as aulas. eu cheguei à conclusão que gestão é gestão de pessoas, tá? O principal desafio é gestão de pessoas. Como como extrair o melhor das pessoas, como fazer com que as pessoas trabalhem de alguma certa forma alinhada com seus objetivos, é, como motivar as pessoas para trabalharem de forma integrada. Eu acho que a gestão, a gente tem desafios burocráticos, tá? Eu acho que a administração ela tem um grande desafio que é se tornar mais eficiente. O tempo que a gente gasta hoje com atividades administrativas, comparado com o tempo que a gente gasta na atividade fim, eu acho que é excessivo demais. Então, tornar a administração mais eficiente é um grande desafio. E eu acho que a burocracia, em geral, ela consegue ser vencida, mas isso consome muito do nosso tempo. Então, simplificação de processos é um desafio. E aí eu acho que essa sua fala ela tem muito mais peso até pela própria função agora de vice-reitora, né? Que a professora Emília, 2023, estava no processo de seleção da reitoria, foi até a lista tríplice, e aí foi escolhida pelo reitor para ser a vice-reitora, né? Aí É, você imagino que entendeu muito mais das dificuldades das burocracias desse É, processo. são processos diferentes, mas os desafios, na sua essência, são bastante semelhantes. É trabalhar com processos burocráticos e gestão de pessoas. Eu acho que, na essência, o ITA tem algumas vantagens, tá? Eu acho que o fato de nós sermos pequenos tudo é muito mais acessível. Então, nós conseguimos acessar as pessoas que precisamos acessar para resolver os problemas. Então, no final, tudo se torna uma questão de gestão de pessoas. A gente tem desafios grandes, que é a questão de ter um grau de automação maior nos nossos processos. Isso tem caminhado, eu acho, de uma forma geral na gestão pública, eu estou vendo um aumento de sistemas de automação de processos. Sempre que uma nova ferramenta é introduzida, é um certo parto, tá? As pessoas reclamam muito, mas depois de um certo tempo, eu acho que fica evidente. A ferramenta amadurece naturalmente, é tudo um processo, e a gente vê as vantagens em relação às desvantagens. Isso a gente está falando ali nas questões operacionais, assim, mas e os planos do ITA? A gente pode falar um pouquinho? É, por exemplo, já é publicamente divulgada a questão do ITA no Ceará e a professora tem uma função importante ali também, né? Pode É, falar um pouco de expectativas, ideias, planos que estão sendo pensados aí para o É, futuro do é, ITA? quer dizer, eu poderia ficar aqui uma hora falando do ITA no Ceará. Tem, começando de informações mais básicas sobre, que já são de certa forma conhecidas, mas eu não sei se em que medida isso é conhecida, por exemplo, pelos alunos aqui do CCM. O ITA ele vai abrir um campus em Fortaleza. Na verdade, já abriu. O ITA hoje já tem um campus em Fortaleza. Ele já foi formalmente criado. É o núcleo de um campus do ITA em Fortaleza. Esse campus ele vai abrigar inicialmente dois cursos, um de engenharia de energia, um outro de engenharia de sistemas. A perspectiva é que os primeiros alunos cheguem em Fortaleza em 2027. Mas esses alunos, na verdade, vão chegar aqui no ITA em 2025, porque os primeiros 2 anos eles vão ser feitos, o curso fundamental vai ser feito em São José dos Campos, em Fortaleza vai ser o curso profissional para esses dois cursos, né? Engenharia de Sistema e Engenharia de Energia.
Isso é um desafio grande, tem desafios, digamos, por Os todos os burocráticos, lados. Tem desafios relacionados a. Eu acho que hoje o que mais me preocupa é a atração do campus, quer dizer, tornar o campus atrativo para os docentes que vão, ou os candidatos ao concurso de docente, que deve acontecer no ano que vem, e para os alunos que estão ingressando no ano que vem no ITA em São José. Quer dizer, que o concurso ele seja atrativo, que o docente ele tenha a percepção que está trabalhando para que quando ele assuma, tome posse lá em Fortaleza, ele tenha já alguma coisa nucleada em termos de laboratório, em termos de parceria com a indústria local, parceria internacional também, enfim, que ele não tenha, perceba que ele não tem que construir tudo do zero, que o ITA está trabalhando para que quando ele chegar lá, uh, ele já tenha um enxoval inicial para começar a carreira dele como pesquisador. se a gente olhar o que está acontecendo atualmente, né? Recentemente foi publicado o Marco Legal do Hidrogênio Verde para a região, vários investimentos já foram anunciados, né? Então isso está muito alinhado com os cursos que estão sendo criados, né? Sim. De energia e engenharia de sistemas que estão muito ligados, né? Sim, isso na verdade me surpreendeu bastante. Eu estive lá 2 semanas atrás, visitando assim várias instituições, algumas empresas. Existe um ecossistema que já está em criação, já está em fase de estruturação. Então, eu acho que o ITA está chegando no momento certo, no lugar certo, para ser bem sincero. A gente tem que explorar isso da forma correta, para alavancar o Ita Fortaleza e dar a ele uma relevância equivalente ao Ita São José. É um desafio, mas eu acho que a gente tem que encarar desafios, A né? gente é motivado um pouco pelos É, desafios, né? Se é. fosse fácil, Se fosse fácil, não tinha graça. É isso, eu não sei se tem algum aspecto de Ita Fortaleza, quer dizer, a gente tem várias comissões tratando de assuntos diferentes. Tem comissão tratando da questão das obras, tem comissão tratando do recheio dos prédios, quer dizer, como é que a gente vai conceber os espaços para ter um ambiente mais integrador, um ambiente que favoreça a interação entre os departamentos, que não deixe dois departamentos isolados lá. Quer dizer, duas divisões, a de sistema e a de energia, tenha bastante interação entre si, tem grupos olhando para linhas de pesquisa que é, devem ser conduzidas nos dois campos, tem grupos trabalhando em cima do plano pedagógico que vai ser submetido ao MEC para autorização de início dos cursos. Enfim, tem bastante coisa acontecendo em paralelo. eu acho que isso é um ponto importante também porque, e ligando, né, com a outra fala, tem muita coisa invisível que não aparece no dia a dia, mas consome muito esforço dos profissionais, e a grande maioria são os professores, e numa instituição que é pequena, né? A É, gente é uma instituição razoavelmente pequena comparado com outras escolas de engenharia. Então tem sempre esse esforço muito grande, não é só a aula, né? Não é só a pesquisa. Pesquisa é como se viabiliza os projetos, é como se viabiliza a isso, pesquisa que se faz, que a CAPES também fica avaliando os professores pelas publicações, etc. sim. Então é um esforço bastante grande em várias frentes que os É, professores precisam atacar. Nós, na verdade, estamos sempre equilibrando vários pratos sem deixar nenhum cair. Esse é o desafio. Às vezes, alguns demandam mais do que outros, mas é sempre um equilíbrio de pratos. Acho que esse é o sentimento a minha vida inteira aqui no ITA, equilibrando os pratos. Mas eu acho que é, com o tempo a gente ganha um pouco de maturidade em avaliar a criticidade de algumas coisas. É, se permite correr alguns riscos também, eu acho. Então, é parte da carreira. Legal, professor. Alguma coisa que a gente esqueceu aqui? Algum.
ponto que você gostaria de falar, explorar um pouquinho mais? Não A sei, gente tem acho importam que dos projetos, talvez. Os projetos continuaram, né? Todos esses que começaram, eles tiveram outros desdobramentos. sim. Todos eles tiveram desdobramentos, um projeto puxa o outro. Eu não sei, talvez aqui, considerando, digamos, o meu histórico aqui no ITA, a única coisa que faltou um pouco foi a Suécia. A Suécia teve um impacto grande também, eu acho, na minha carreira, e a colaboração com a Suécia consome, já consumiu, hoje um pouco menos, mas já consumiu bastante do meu volume de horas. O que que mais chamou a atenção? O que que mais assim vem à mente quando você pensa Então, desde a imersão lá um ano depois, né, trabalhando ainda? eu adorei a minha permanência na Suécia. Eu acho que eu combino muito bem com o estilo da sociedade sueca, que é um estilo bastante flat, não muito hierárquico, bastante transparente, bastante pragmático. Quer dizer, tem um problema, vamos resolver, não fica filosofando muito, enrolando muito, então são bem pragmáticos. E, na verdade, eu voltei para cá, eu fui para a Suécia quase que por uma coincidência, um acaso, tá? Eu me lembro, na época eu estava na divisão de pós-graduação e o CISB, que é o Centro de Inovação Sueco-Brasileiro, ele veio fazer uma palestra, porque era a primeira chamada para bolsas de doutorado sanduíche e pós-doc com a Suécia. E aí eles usaram um exemplo na apresentação que era de uma proposta em dependability, na área de sistemas embarcados, verificação de sistemas embarcados. E aí eu lembro, nossa, que proposta legal, eu achei a proposta interessante, mas eu estava na divisão de pós-graduação, estava com várias coisas em andamento, não pensava em sair naquele momento. Aí eu me lembro que um dia teve um workshop no INPE e à noite a gente foi comer uma pizza. Ana Ambrosio, foi orientadora do Christopher, na época nem conhecia o Christopher, uma professora da Unicamp, Eliane Martins e alguns outros pesquisadores que participaram desse workshop. E aí eu comentei da proposta e assim elas falaram muito bem do pesquisador na Suécia, tá? Falaram assim, ele é uma pessoa muito boa, de interação, enfim. Aí eu cheguei em casa, já tinha tomado uns copos de vinho, escrevi perguntando sobre a proposta e acabei submetendo. Então foi um acaso, só que quando eu voltei, houve a escolha do Gripen, então basicamente eu estava no momento certo, na hora certa para digamos, lidar com essa cooperação que estava nascendo. Foi quase que uma coincidência. E é uma relação que se manteve, né? Tem todas as atividades também, os intercâmbios que acontecem. O próprio Sim, professor Gonzaga também fez também fez um um período estágio. lá, né? Acho que um ano também. Um ano, acho que até mais de um ano no caso dele. Eu acho que ele foi um ano e 6 meses, se eu Um não ano me e engano. meio. Um ano e meio. É uma cooperação que se mantém porque é de interesse mútuo dos dois países, e eu acho que ela é bastante interessante porque é uma cooperação é, onde, em geral, se entra em pé de igualdade o parceiro brasileiro e o parceiro sueco. Quer dizer, é uma cooperação onde, em geral, cada lado paga a sua parte dos projetos em parceria, existe troca de conhecimento, então é quase como se um mais um igual a três. Quer dizer, a gente ganha e os dois lados ganham, na verdade. Então, eu acho que foi uma oportunidade bastante interessante. É interessante, às vezes a gente fala para os alunos, né? Você sempre tem tantas coisas que acontecem que sempre tem oportunidades aí Tem também para os oportunidades. alunos, né? A gente tem excesso de oportunidades, é questão de abraçar. Assim, eu acho que um problema que eu tenho, eu tento abraçar a oportunidade demais. Eu fico sempre pensando que nem todas vão para frente, né? Nem todas as oportunidades vão para frente.
Então, assim, investir todo o seu tempo numa única oportunidade tem um certo risco. Mas não é só isso. No fundo, eu acho todas interessantes. O problema é que eu acho que tudo interessante, tudo interessante, e aí vem a dificuldade de falar não para algumas coisas. Legal, legal ouvir também esse outro lado do intercâmbio. Eu acho que é um ponto bastante importante aqui que foi colocado, porque a gente acaba tendo realmente essa interface. Vários alunos vão para fora também, tem essas oportunidades. Depois o professor Rony também a gente fala do Fraunhofer, fala da Alemanha, né? É, Então tem várias oportunidades. Vários desafios, né? Muito trabalho para ser feito, mas esse trabalho acaba gerando essas oportunidades. Então, saber aproveitar isso sem exagerar na é. dose aí é uma arte também. Professora Emília, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bacana entender um pouquinho mais desse lado, saber lá desde o comecinho, os desafios, saber dos planos do ITA. A gente agradece bastante pela sua participação aqui. Ok, Muito obrigada obrigado. pelo convite.